Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula da semana, aula de História, turma de sexto ano. Essa semana nós temos conselho de classe, então por isso que a nossa aula não pôde ser uma aula ao vivo, ok? Então vamos dar início, corre lá, pega seu livro, vamos dar início ao módulo 14, onde vai continuar falando do mundo grego, dos períodos do período clássico até o final, o período helenístico, né? Só para a gente recordar que nós já estávamos vindo falando da Grécia, em algumas aulas anteriores, estávamos falando do período homérico, do período arcaico, quando enfim aquelas tribos elas se juntam e formam as cidades-estados, aquelas cidades-estados independentes, que são as polis, Nós vimos onde as principais vão ser Esparta, Atenas, Tebas, Corintos, enfim. Só que as mais estudadas realmente nós vamos ver, que é Esparta e Atenas, Atenas é aquelas, que lidam com o saber, não é à toa que Atenas é a deusa da sabedoria. Então, muitos atenienses, eles vão se preocupar muito com o intelectual, vão se preocupar muito com a questão da sabedoria, do estudo, E já Esparta vai ser aquele que vai se preocupar mais com aquela questão militar, guerreiro, onde a criança com 7 anos, já sai de casa e vai para uma escola, para se tornar um grande guerreiro. Então, essa era a preocupação já da parte, dos espartanos, ok? Bom, galera, só para lembrar que as nossas aulas agora gravadas, elas não vão ter, o mesmo tempo, dos 2 tempos de aula, Porque, assim, as aulas gravadas andam sendo muito cansativas. Então, a pedido de alguns pais, falando com a coordenação, nós resolvemos diminuir um pouco, tá? Então, hoje as nossas aulas vão ser um pouco curtinhas, tá? Não vão ser tão compridas quanto as demais, ok? Bom, agora que você já pegou seu livro e abriu aqui no módulo 14, nós vamos dar continuidade falando da Grécia. Nós estamos na página 267, Nós vamos ver um pouquinho da questão da cultura da Grécia, Vamos falar um pouquinho, do expansionismo do mundo grego, Vamos falar um pouquinho da herança. Nós já falamos, um pouquinho da questão da herança, Vamos continuar falando também. Vamos ver a questão da cidadania e da política na Grécia, tá? E vamos falar também um pouquinho de Roma, Porque Roma é que vai acabar, subindo, se elevando, como uma grande potência, um grande império e vai sobrepor na Grécia, ok? Nós vamos começar aqui, tá? Falando um pouquinho, só para começar, sobre os atenienses que vencem a Batalha de Maratona, Lembrando que eu vou estar sublinhando algumas partes aqui para você também estar sublinhando juntamente comigo, ok? Bom, vamos lá, galera. Nós vamos ver aqui que em setembro de 490 a.C. foi encerrada uma batalha que se chamava Batalha de Maratona, Que vai ser quando os atenienses vão derrotar os persas. Então, aqui, ó, Batalha de Maratona, quando atenienses, os persas, na verdade, eles são, calma aí, os persas, é uma cidade-estado, tá? Não era na Grécia, era uma cidade-estado fora da Grécia, no caso eram estrangeiros, E eles tinham essa vontade de estar dominando a Grécia. E aí a gente vai ver essa batalha da Maratona, onde os atenienses vão lutar e vão derrotar os persas, Porque os persas eles queriam tomar, se apoderar e escravizar, os atenienses, E aí a gente vai ver, que uma vitória desse poderoso Império Persa, ele poderia fazer acabar, com as cidades-estados da Grécia, E por fim também a civilização e a cultura grega. Então, graças a Deus, os atenienses acabaram vencendo, porque senão os persas iam dominar a Grécia, ok? Bom, continuando aí no nosso livro, que eu vou ler um pedacinho aí, olha. Enquanto o numeroso exército persa desembarcava, os atenienses enviaram mensageiros, Filípides, seu nome foi alterado em textos posteriores para Feidípides, e a Esparta para solicitar ajuda dos espartanos da batalha que seria travada. O mensageiro cobriu a distância de 250 quilômetros em menos de 3 dias, numa notável façanha sob todos os aspectos. De volta à maratona, no caso, maratona foi essa, batalha aí,
Porém, tomou conhecimento que os comandantes decidiram não esperar pela ajuda dos espartanos. E após cerca de 3 horas de batalha, 10.000 atenienses, né, armados, né, com longas lanças e grandes escudos de bronze, acabaram derrotando 20.000 a 30.000 invasores, né, do então imbatível, né, Império Persa. Gente, e aí a gente vai ver o fim dessa batalha, né, onde um comandante também, né, vai enviar um mensageiro a Atenas, né, para anunciar a vitória. E chegando à Acrópole, naquele lugar, né, onde as pessoas celebravam muitas coisas, né, ele disse, né, regozijem-se, vencemos, e caiu morto de exaustão, né? Então, nas histórias de Heródoto, né, que conta de 6.000 a 400 persas, né, e 192 atenienses morreram. Então, né, os gregos foram enterrados num túmulo coletivo que existe lá até hoje. Bom, isso aí é só um modo de conhecimento de uma história, né, que houve na Grécia, tá, galera? Que foi essa maratona, tá? E a gente vai ver, né, que o século V a.C. ele vai ser o auge de Atenas, né? Que vai ser após várias guerras, né? Por exemplo, nós vemos em guerras médicas, né? Que a guerra médica foi uma dessas guerras da maratona, que é a guerra dos persas, né? Contra Atenas, né? A gente vai ver, né, que Atenas ela vai ser a maior beneficiada, né? Que elas estavam sob a liderança de Péricles. Péricles não é o cantor, tá? Péricles, no caso, ele era, né, o imperador, né, dessa época aí de Atenas, tá? Então, nesse período, a gente vai ter o que nós vamos chamar Idade de Ouro, ó, Idade de Ouro de Atenas. Na Idade de Ouro de Atenas é aquele período que Atenas vai deslumbrar, né? Onde todas as outras cidades-estados vão, puxa, aquela cidade é muito boa, né? Onde todos vão se deslumbrar, né? Vão querer usar, né? Vão querer imitar, né? Muitas coisas que Atenas faz, né? E aí, dentro desse contexto, né, o poder econômico de Atenas, né, vai aumentar, porque nós vamos ver aí grandes áreas produtoras de cereais, né? Nós vamos ter aí um local de muito poder econômico, vamos ter a Trácia, a Crimeia, né? E aí ele vai submeter o restante do mundo grego aos seus interesses. Então, Atenas ela vai acabar tendo as outras cidades-estados ao seu poder, né? Não porque ela dominou, mas por ela ser uma grande potência, todos os outros vão querer obedecê-la, né? É mais ou menos isso que a gente está querendo dizer aqui, tá? Com exceção de uma cidade, né? De uma cidade, né? Uma delas, né? Que vai ser Esparta, ó. Com exceção de Esparta e suas aliadas. Algumas cidades-estados eram aliadas, né, de Esparta. Esparta não vai se submeter a Atenas, nem aquelas que eram aliadas a Esparta, né? No caso, elas vão cobrar tributos, né, com o intuito de fortalecer a polis, né? Então, nós vamos ver outras cidades-estados, né, sendo submissa a Atenas, mas Esparta e seus aliados não, né? Pelo contrário, tá, galera? Esparta e Atenas, né, futuramente, né, elas vão se combater, vão guerrear, né, entre elas, né, vão ser rivais. Em alguns momentos, elas vão ser amigas, vão se juntar para combater o inimigo, mas futuramente nós vamos ver elas, né, guerreando. Bom, e ele fala que nesse módulo nós vamos estudar, né, a ascensão e o declínio dessa cidade-estado, né, de Atenas, né? E vamos ver qual foi o papel de Esparta nessa disputa pelo poder do mundo grego, né? E o seu expansionismo também pelo Mediterrâneo. Lembrando que o Mediterrâneo é o mar que existe lá. Esse mar ele divide a Europa, né? E divide o continente africano, né? Então, nessa época era uma época de muitas navegações, onde a maioria das coisas que se faziam não era de avião, tá? E muito menos de ônibus, nem trem. Então, a maioria, né, das formas de se locomover, né, principalmente para o comércio, eram as navegações pelo mar Mediterrâneo, ok? Então, nós temos aqui o para relembrar, né? Então, deixa eu ler aqui para vocês. Olha, no módulo anterior, estudamos a formação da polis e o início do período arcaico. Então, o período arcaico, ele vai iniciar com o surgimento dessas cidades-estados, dessas polis, né? Nele, houve transformações profundas nas estruturas políticas e sociais gregas, dando origem a diferentes regimes. Regimes é modos de governar. Nós vamos ver aí
a democracia, nós vamos ver a monarquia, nós vamos ver a oligarquia, nós vamos ver a aristocracia, nós vamos ver vários grupos e várias formas de governar que vão surgir nessas cidades-estados poderosas, né? Então está dizendo que as duas que nós vamos estudar hoje é Atenas e Esparta. Para aprender, então nós vamos ver aqui, ó, Atenas e Esparta, ok? Então prosseguindo aqui, para aprender. Deixa eu só puxar o livro um pouquinho mais para cá. Pronto, então para você ver. Deixa eu me aumentar só um pouquinho aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Bom, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Para aprender, né? Como ele está mostrando aí, eu vou ler aqui para vocês, ó. Podemos considerar que Atenas e Esparta foram as duas mais famosas polis grega, né? E que vão ganhar destaque nessa civilização. O que não significa que as outras não tenham se destacado, né? Claro que se destacaram, mas em certos momentos eles vão se destacar. Mas o enredo total da história, onde a gente vai ter mais destaque realmente, é Esparta e Atenas. Nós vamos ver, né? Outros movimentos de cidades-estados, como Tebas, Corintos, né? Enfim, né? Aí está dizendo, né, que nós vamos ver, né, outros momentos da história falando um pouquinho de Tebas. Nesse módulo, vamos analisar aspectos de destaque na organização política, econômica e social de Atenas e de Esparta, né? Reconhecendo a diferença entre elas. Pô, que legal! Vamos ver a diferença, então, entre essas duas grandes polis, né? De certa maneira, isso vai reforçar, né, o que temos estudado até o momento. Os gregos eram iguais, sendo diferentes. Não entendi muito bem, então eu vou te explicar. Eles eram iguais porque eram gregos. Vou dar um exemplo. Todos nós somos brasileiros, tá? Cariocas, paulistas, mineiros, né, cearenses, baianos, né? Enfim, todos nós somos brasileiros. Mas lá na Grécia, cada cidade-estado tinha uma política diferente, tinha um modo de governo diferente. Elas eram independentes. Então, na verdade, elas acabavam tendo algumas características diferentes, um modo de governar, né, um pouco da cultura diferente, enfim. Então, isso é que o tornava um pouco eles diferentes, ok? Então, é isso que ele quer dizer com isso daí, tá? Ou seja, eles mantinham uma enorme diversidade, tá? E a autonomia, a independência das regiões, sem que isso representasse uma divisão da civilização. Ok? Bom, antes de começar falando aqui, né, das cidades-estados, eu trouxe um pequeno videozinho que fala um pouquinho dessas polis, né, para vocês. Eu vou abrir aqui, eu vou passar poucos minutinhos e depois eu retorno aqui para a gente voltar, para a gente continuar falando, né, dessas grandes cidades-estados, né, começando por Atenas, né, Atenas em homenagem à deusa da sabedoria, ok? Deixa eu abrir aqui. Não, peraí, calma aí, vídeo errado, calma. Olá amigos mamíferos, aqui quem fala é o Dom Foca e hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre história antiga. O assunto de hoje são as cidades-estado gregas. Então se preparem e vamos nela! A antiguidade está repleta de histórias de grandes impérios e reinos, como os egípcios, os babilônicos, os persas e hititas. Mas a história da Grécia Antiga percorreu por um caminho diferente. Quando falamos em Grécia na Antiguidade, não estamos falando de um reino, império ou até mesmo país, pois não era assim que eles se organizavam. A Grécia era formada por uma grande quantidade de cidades-estado. Cada cidade-estado era como um pequeno país. As cidades gregas tinham soberania total sobre seu território, por isso seus governos possuíam autonomia e independência. Sendo assim, não existia um Estado grego como existe hoje em dia. Como cada cidade-estado grega era autônoma e independente, seus costumes e formas de governo podiam ser bem diferentes. Elas podiam se organizar em democracias, como era o caso de Atenas, onde o poder político estava nas mãos dos cidadãos.
A forma de governo também poderia ser uma aristocracia, como é o caso de Tebas e Corinto, onde os nobres detinham todo o poder. Ou poderiam ser oligarquias, onde um pequeno grupo de cidadãos dominavam todos os demais, que era o caso de Esparta. Os gregos desse período não se autoproclamavam como gregos, e sim como helenos. De acordo com a mitologia grega, Heleno foi filho de Deucalião e Pirra, os sobreviventes do dilúvio realizado por Zeus e Poseidon. Assim sendo, a religião teve um papel fundamental para a formação de uma identidade comum entre as cidades-estado gregas, assim como o idioma grego, que apesar de suas variações era compartilhado por todos os helenos. Entre as diversas cidades-estado gregas, algumas se destacam sobre as demais. Entre elas estão Atenas, o berço da democracia e da cultura ocidental. Seu nome remete à divindade protetora da cidade e deusa da sabedoria. A poderosa Esparta, uma cidade com uma forte cultura militar, descendente dos invasores dóricos que, conforme a lenda, seriam herdeiros do grande herói Hércules. A cidade de Tebas, que se localiza onde existiu o antigo reino da Beócia, lar de reis mitológicos como Édipo e Cadmo, o fundador da cidade. Já a cidade de Corinto tinha uma localização estratégica, separando a península do Peloponeso do restante da Grécia, e por isso a cidade estava sempre envolvida em grandes disputas. Não podemos esquecer da cidade de Olímpia, lar dos Jogos Olímpicos. Este evento panelênico era fundamental para consolidar os laços culturais entre as diversas cidades. O modelo grego de cidades-estado obteve grande sucesso. As cidades prosperaram culturalmente e economicamente, contudo seu êxito trouxe um novo problema, as superpopulações. Para remediar a situação, os gregos passaram a fazer expedições para colonizar novas terras. Este movimento ficou conhecido como a Segunda Diáspora Grega, já que a primeira se deu após a invasão dos dórios. Assim, os gregos se espalharam por grande parte do Mediterrâneo. Foram fundadas colônias na Península Itálica, França, Espanha, África e no Oriente. As cidades-estado gregas fundadas onde hoje se localiza a costa da Turquia, como por exemplo Samos e Mileto, se desenvolveram rapidamente, se aproveitando de novos conhecimentos trazidos devido ao contato com novas culturas, fruto das atividades comerciais. Essas cidades se tornaram muito ricas e isso as colocou na mira do poderoso Império Persa. O conflito entre as cidades-estado gregas e o maior império que o mundo já havia visto parecia inevitável. Mas isso já é assunto para o próximo episódio. E aí, o que vocês acharam desse novo episódio? Não se esqueçam de deixar suas críticas e sugestões nos comentários e nos seguir nas redes sociais, Facebook e Twitter, links na descrição. Um abraço de foca e até a próxima! Bom, voltamos aqui. Espero que você tenha gostado, para você entender um pouquinho, né, de como que foi, né, essas cidades-estados, ok? Enfim, vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula. Vamos começar então falando um pouquinho de Atenas. Galerinha que está sem o livro, fazendo as devidas anotações aí, tá bom? Para a gente resumir essa questão das principais características, tá? De Esparta e de Atenas, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu subir aqui. Deixa eu ver se eu subi direitinho. Ih, tampei. Deixa eu puxar para cá, peraí. Pronto. Deixa eu descer agora um pouquinho aqui. Pronto. Galera, vamos lá. O que a gente precisa entender um pouquinho aí de Atenas, tá? A gente vai ver, né, que Atenas, né, o regime democrático, a democracia, ela vai estar nascendo, ela vai estar surgindo em Atenas. Então, essa é a primeira coisa que você precisa identificar. Sistema político de Atenas, democracia. Democracia, eu falei na aula passada, tá? É a forma de governo em que a população, ela consegue, né? Ela tem a participação política, né? Ela ajuda, tá? Para eleger, né, o seu candidato, ela tem aquela participação, né, do eleitor. Então, nós vamos ver aí que esse regime democrático, ela gradativamente, o livro diz paulatinamente, assim, bem devagarinho, aos poucos, tá? Ela vai acabar se consolidando, se firmando esse regime democrático em Atenas, né? E com ele nós vamos ver, né, o surgimento da filosofia e também das artes lá na Grécia, né?
Aí ele está dizendo aí que na eclésia, né? O que era eclésia? Era uma assembleia, uma reunião de cidadãos, lembrando que nem todo mundo era considerado cidadão, tá? Lá em Atenas. Né? Nós vamos ver que nesse lugar, nessa eclésia, é um local onde fazia-se uma reunião de cidadãos e lá eles debatiam, né, e votavam, né, pelas leis da polis. Eles votavam naquele jeito que eu falei na aula passada, levantando a mão. Tal, levantando a mão, concordando ou discordando, eles debatiam, ok? As famílias mais ricas, né, formavam a elite. Até hoje é assim, né, aquelas famílias mais ricas formam uma elite, né? Então nós vamos ver aí, né, a política, né, a elite política ateniense, né, que vão controlar a bulé, né, bulé, que é um conselho formado por 500 anciãos, né, 500 cidadãos, né, que vão ser responsáveis por escrever, por redigir as leis que vão ser debatidas lá na eclésia, lá na assembleia, tá? E o Elieu, o que é o Elieu? É um órgão, tá, que ele é formado por cidadãos para julgar aqueles que descumpriram, tá, as leis de Atenas. É como se fosse um tribunal. O Elieu é como se fosse um tribunal de justiça, tá? E os membros, né, eles eram escolhidos por um sorteio, né? E ao contrário dos demais cidadãos, né, parte da população proprietária de grandes terras tinha tempo livre para se dedicar à política, né? E às atividades intelectuais e também às artes, tá? Galera, vocês não precisam se ligar muito nessa questão de decorar o que significa cada palavrinha dessa, não, tá? E aí a gente vai ver a criação da mistoforia, tá? Que vai amenizar um pouco essa questão, né? Uma vez que vai ser instituída uma remuneração pela atividade pública. E isso vai permitir com que os cidadãos pobres fossem estimulados a participar da vida pública, tá? E aí, né, as distinções entre os grupos sociais, elas não vão desaparecer completamente, mas as elites vão continuar tendo a predominância na política. Então, os mais pobres, eles vão entrar e vão ser remunerados, vão trabalhar em órgãos públicos, né? Elieu, né, enfim, na bulé, na eclésia, tá? E eles vão ganhar um pequeno salário depois disso, vai chamar mistoforia, ok? Bom, e a gente vai ver que na transição de séculos, né, do século 6 para o século 5, é isso aí, galera, antes de Cristo, a contagem é decrescente, tá? Do maior para o menor. Então, na transição de um século para o outro, a democracia, ela vai acabar se transformando, né? E aí a gente vai ver o ostracismo, tá? O ostracismo, gente, ele vai ser criado como uma forma de proteger a democracia, né? O que significa isso? Que aqueles que eram considerados, né, uma ameaça à democracia, tá? Poderiam eles ser exilados, levados para fora, né, do país, né, botados para fora, né? Eles poderiam ser exilados, né, e perder também os seus direitos políticos por até 10 anos, tá? E essa era uma punição considerada extremamente severa, uma espécie de morte simbólica, porque era morte para a pessoa, né, poder ser colocado para fora do seu país. Então a gente vai ver o ostracismo, que era uma forma, né, uma proteção da democracia, né, como se fosse um controle para ver se alguém está vindo contra o governo, contra a democracia, enfim, ok? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Continuando aqui, ó. A gente pode até sublinhar isso aqui, ó. O ostracismo como forma de proteger o regime, né? Aqueles considerados, né, uma ameaça para a democracia, né, poderiam ser exilados, né, e até mesmo, né, considerados uma ameaça e perder os direitos políticos por até 10 anos. Bom, e a gente vai ver nesse período, né, a figura do arconte, né? O arconte, ele vai começar a perder força, né, para os estrategos, né? Eleitos, né, pela eclésia, os estrategos, eles acabavam controlando, né, as questões relativas à política interna e à política externa, as decisões militares. Os estrategos mais famosos do período clássico foi
Péricles, né? Nesse contexto, né, cabe lembrar que a escravidão persistia. Solon, ele havia abolido a escravidão por dívida, mas a base da economia de Atenas continuava a ser a mão de obra escrava. Então, as guerras que Atenas travava garantiam o abastecimento de escravos. Então, na verdade, Atenas ela deixou de escravizar próprios gregos, mas as batalhas que ela tinha, por exemplo, com os persas, né, com outros povos estrangeiros, continuava valendo e aqueles perdedores viravam os seus escravos, ok? E isso impulsionava a economia de Atenas. Continuando aqui, tá? Aqueles que se envolviam com atividades, né, como a política, a filosofia, artes, esportes, tinham um status social. E assim nós vamos ver essas práticas necessitando de tempo livre, né? A pessoa precisa ter tempo livre para poder praticar essas coisas, né? Sem se preocupar com o trabalho. E era necessário ter pessoas trabalhando para as elites. Então nós vamos ver mulheres estrangeiros, né, que também eram excluídos, né, de ser cidadãos, né? Eles não tinham direitos civis e nem direitos políticos. E a sua função das mulheres, no caso, era apenas gerar filhos, tá? E já os estrangeiros, né, por não poderem ter participação política, eles vão acabar ocupando funções que não tinham, que não interessavam aos cidadãos, né, como atividade comercial. Ok? Então, nós temos aí algumas características breves de Atenas. Vamos falar algumas características breves de Esparta, ok? Então, anotaram aí, né? Vou beber mais uma aguinha aqui. Hoje a garganta tá seca. Prosseguindo aí, minha gatinha pulando aqui em cima. Sai daqui. Pode sair daqui. Ela vai pular aqui em cima do notebook já e vai estragar aqui a aula, ok? Então, vamos falar agora um pouquinho de Esparta, galera, né? Bom, Esparta era uma polis, tá? E ela ficava numa região da Grécia que se chamava região do Peloponeso, tá? O nome é meio estranho para vocês, porque, assim, são nomes que não são do nosso linguajar atual, então por isso que soa um pouco estranho, tá? Bom, essa polis, né, essa cidade-estado, né, de Esparta, ela vai ser fundada por Dórios no finalzinho do século V a.C., né? E ela vai conquistar a sua hegemonia, né, depois de um certo tempo, e ela vai desbancar Atenas. Lembra que eu falei que Atenas estava em todo o seu poder, que todas as estados, né, queriam se basear em Atenas, queriam imitar Atenas, né? Somente Esparta e as suas aliadas que não seguiram Atenas, enfim. Então a gente vai ver aí, né, Esparta conseguindo chegar a seu apogeu e vai desbancar, né, Atenas, né? Bom, a formação de Esparta, né, ela vai fazer parte de um processo longo, né, de migrações para essa região do Peloponeso, né? Por exemplo, a arqueologia, ela consegue nos ajudar a datar esse processo e compreender melhor o desenvolvimento dessa região. Aí tem um texto, né, que trata desse processo migratório. Então, nós vamos subir aqui e fazer a leitura desse texto. Ampliando horizontes. Calma aí que eu acho que eu subi demais. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Ai, essa gata é chata. Deixa eu me diminuir aqui. Bom, galera, vamos lá. Ampliando o horizonte. Acompanhando a leitura aí comigo, tá? Mito e arqueologia concordam num ponto. Esparta é um produto do primeiro grande desastre da história grega. Até por volta do ano de 1200 a.C., o Peloponeso, né, que é uma região conhecida, né, no extremo sul da Grécia, onde fica a cidade, ela estava cheia de pequenos reinos. Inscrições e objetos achados nos palácios do Peloponeso mostram que seus habitantes já falavam uma forma primitiva de grego e levavam uma vida de luxo, né, comercializando cerâmica, metais preciosos, marfim, né, como o Egito, a Palestina e atualmente como na Turquia. Uma onda de invasões e saques, né, roubos, né, vai acabar com essa vida mansa. Boa parte dos grandes palácios do Peloponeso foi queimada e a região voltou a ter um estilo de vida rústico, rural, durante cerca de um século.
Até então, que pouco antes do ano 1000 a.C., como sugerem mudanças na cerâmica e em outros objetos do dia a dia, chegou ali um novo povo, que são os dórios, que são os ancestrais dos espartanos. Parte dos recém-chegados ocupou a Lacônia, que é o vale fértil do rio Eurotas, e fundou 4 vilarejos perto de um assentamento da época dos palácios. E aí, por volta do ano 900 a.C., as 4 aldeias se uniram politicamente para formar a então cidade-estado autônoma Esparta. Bom, unificada, a cidade partiu para uma expansão das mais respeitadas. Toda a Lacônia caiu nas mãos de Esparta. Alguns, enquanto outras aldeias conseguiram manter a autonomia interna, desde que reconhecesse a soberania espartana. Os moradores desses lugares ficaram conhecidos como periecos, os que habitavam em volta. E a expansão foi até por volta, mais ou menos, do ano 700 a.C., quando a cidade sozinha dominava 2/5 do Peloponeso. Isso é muita coisa, Tantas conquistas, claro, trouxeram prosperidade. No entanto, há indícios de que só alguns espartanos se beneficiaram de verdade com as vitórias, virando senhores de grosso das novas terras, enquanto outros empobreceram. Em outras palavras, tensão social, que veio acompanhada por problemas militares para conter as constantes rebeliões. A tradição espartana, que chegou até nós por relatos de historiadores, como Heródoto, Xenofonte, Plutarco, enfim, diz que a solução para esses problemas foi bolada pelo sábio Licurgo, tio e tutor de um dos reis da cidade. Ele teria implantado uma forma política profunda. Todos os cidadãos, ou seja, todos os homens livres de Esparta, passaram a eleger os 28 membros da Gerúsia, que era o Conselho dos Anciãos, encarregado de elaborar as leis da cidade. Deixa eu subir aqui o texto, para a gente poder terminar a leitura. Ok? Ele teria... Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Os reis continuaram a ter uma série de privilégios simbólicos. O mais bizarro era o direito de ficar com a pele e o lombo de todos os animais sacrificados aos deuses. Olha só que absurdo, Mas na prática viraram simples generais hereditários, ok? Então a gente tem um texto, como complemento para a gente entender mais ou menos como que foi criada essa cidade militar Esparta, ok? Bom, a gente vai ver que o modelo, o modelo econômico social, de Esparta já existia desde o período arcaico, onde o poder político, o poder econômico, e o status, ele era restrito à aristocracia. Aristocracia significa conjunto de pessoas no poder, geralmente são aqueles mais ricos, E essa aristocracia, ela era formada por guerreiros, Então, dessa maneira, a gente vai ver organização. Sai, deixa minha água. Então, dessa maneira, que é, Tissa? Ai, meu Deus do céu. Essa água é minha, você não pode beber. Então, a gente vai ver, se organizando em Esparta, um tipo de sociedade, em que vai ver pouca, baixíssima, ascensão, e que vai estabelecer também critérios e funções, para os seus integrantes. Ai, meu Deus, ela tá bebendo minha água. Meu Deus do céu. Então, vamos lá, Gotas de Saber. Um outro pequeno texto, de complemento, Aí vem dizendo que, para a gente saber como que era a sociedade espartana. Lembra que eu falei, que a sociedade espartana, ela mobilizava a questão de guerreiros, que desde pequenininho eles tinham uma preocupação com a criança em se tornar um grande guerreiro? Então, é isso aí. Esse Gotas de Saber vai falar um pouquinho disso aí. Ele fala assim, logo ao nascer, todos os espartanos já pertenciam ao Estado. Significa que quando nasciam, a criança não pertencia mais aos seus pais. Então, o que acontecia? Esses recém-nascidos, eles eram avaliados pelo Conselho de Anciãos, E aí eles iam decidir se aquele bebezinho podia sobreviver ou não, Quais os critérios? Por exemplo, crianças deficientes, Ou mesmo crianças muito frágeis, Elas acabavam sendo eliminadas.
Elas eram sacrificadas, elas eram mortas, né? E antes, né, mesmo de serem entregues, né, para a educação formal, os pais dessas crianças espartanas costumavam, né, até mesmo espancar os filhos, gente, para, né, para eles começarem a ter aquela questão de revidar, né? A ideia, né, era só de que os mais fortes sobreviviam. Gente, isso é uma ignorância tremenda, né? É até ruim a gente ouvir, né, isso, mas enfim, a gente não pode fugir da história. Peraí, Tisso, você está me atrapalhando aqui. A gente não pode fugir da história, né? Então, prosseguindo aqui, né? Aos 7 anos de idade, essa criança ela era entregue para a educação do Estado, né? E essa educação se baseava na obediência, na disciplina, no respeito àquele que tinha mais poder, né? Isso se chama hierarquia, né? E na dedicação ao Estado, né? Esses esparciatas, né? Que eram guerreiros da aristocracia, né? Eles deviam servir ao seu Estado, né? Servir ao seu exército até atingir 60 anos de idade, né? Então, essa educação espartana, ela era voltada, acima de tudo, à guerra. Então, era uma educação voltada para a guerra, né? Onde eles tinham treinamento militar, atividades físicas intensivas, né? E também eles eram preparados para batalhas, tá? E se eles sobrevivessem, né, a esse longo e duro treinamento, né? Esses jovens, eles poderiam se casar e, a partir daí, obter direitos políticos, né? E a partir dos 30 anos de idade, ok? Então, ele só era considerado realmente cidadão a partir dos 30 anos de idade. E aí a gente tem que ressaltar, tá? Que ele só poderia fazer o uso dos seus direitos como cidadão somente após ele ter participado de alguma guerra. Participou da Primeira Guerra, né, saiu vencedor, ele poderia fazer o uso, né, da sua, né, fazer o pleno uso dos seus direitos como cidadão. Ok, galera? Então, essa era um pouco, como eu falei, né? Atenas se preocupava muito com o estudo, né? Voltado para a sabedoria. Já Esparta é voltado para o militar, é uma educação militar. E as mulheres? As mulheres também praticavam educação física, tá? As mulheres, elas não iam para a guerra, tá? Mas as mulheres, elas praticavam exercícios físicos até mesmo para poderem gerar, né, filhos saudáveis, bons filhos, enfim. Prosseguindo aqui. Bom, como nós estamos vendo aqui, né, o comando do exército, né, ficava a cargo dos reis, né? Em Esparta eram 2, tá? O nome da política de Esparta, ai meu Deus do céu, o nome da política de Esparta era chamada diarquia. Diarquia significava que eram 2 reis. Deixa eu colocar aqui, ó. Eram 2 reis que se revezavam no comando, tá? E esses reis faziam parte de uma aristocracia de famílias poderosas, né, no poder, né? Os esparciatas, né, que são esses guerreiros da aristocracia, eles eram considerados descendentes dos fundadores de Esparta, né? Descendentes dos dórios, né? E a gente vai ver, né, que eles vão estar no controle do Estado, das principais instituições, eles vão ter as melhores terras, né, e essa questão da função militar, tá, e da hegemonia social, tá? Eles ficavam isentos das atividades manuais, tá? Eles eram proibidos também de desempenhar atividades econômicas, tá? E esse, né, mundo de privilégios, né, garantia a eles o predomínio absoluto da sociedade espartana. Os éforos, né, eram aqueles que controlavam a administração, deixa eu sublinhar aqui, e a educação, e decidiam pela paz ou pela guerra contra os estrangeiros, tá? Eles tinham um mandato de 1 ano com a finalidade de evitar abusos de poder. Pô, bem legal, bem coerente, né? Deixa eu ver aqui o nosso tempinho. Ok, tá bom. Prosseguindo aqui, né? Nas assembleias, né, realizadas ao ar livre, né, os meses eram denominados apela, né, e nessa os cidadãos se reuniam para decidir sobre a política externa, escolher, eleger aqueles que seriam magistrados e formar a Jerusa. Jerusa era um conselho, né, de anciãos, né? Anciãos são aquelas pessoas bem mais idosas, maiores de 60 anos, né? Tá escrito aqui, ó. Eram os anciãos que preparavam as leis que eram exercidas pelos éforos, né? Aqueles que controlavam a administração, que controlavam, né, a educação, enfim, né? E eles que tinham, de fato, poder na polis, tá?
Uma segunda camada de sociedade, né, abaixo dos esparciatas, né, estavam os periecos, aqui, ó, os periecos, que eram pequenos proprietários de terra que viviam longe, né, das melhores áreas de cultivo. Então, na verdade, eles tinham terra, mas não eram as melhores, tá? Esses periecos, eles se dedicavam, né, para a agricultura, se dedicavam ao artesanato e eles eram excluídos da vida política, tá? Eles também precisavam cultivar, né, um pouco das suas terras, eles tinham que cultivar, né, para doar, né, parte da sua produção para cada um dos reis, ok? Prosseguindo aqui. Além deles, existiam os ilotas, que eram servos do Estado, né? Compunham a sociedade de Esparta, né? Eles não eram escravos, tá, gente? Os ilotas, eles eram vinculados à terra, eram servos, tá? Onde eles serviam, eles não podiam ser vendidos, né? Eles eram obrigados a trabalhar nas terras dos esparciatas, nas terras dos guerreiros, né? Claro que eles deviam ganhar alguma coisa em troca, mas eles não podiam ser vendidos, porque eles não eram escravos, né? Os estrangeiros não eram admitidos em Esparta e as mulheres ocupavam um papel relativamente diferente do das atenienses, né? Como os homens longe, né, por causa do treinamento militar, né, sem a obrigação de criar os filhos, né, a mulher desde cedo tinha essa obrigação, a mulher espartana, né, ela acabava desempenhando as outras atividades, né, que era de construir a sua sociedade. As mulheres espartanas geralmente eram muito corajosas, né, e elas tinham que se desenvolver, como eu falei, né, fazer atividades físicas para ter um bom corpo, né, e intelecto para criar filhos fortes e filhos saudáveis, tá? E aí no final vem dizendo que no que diz respeito à economia de Esparta, né, essa economia, ela dependia da atividade agrícola, então da agricultura, né, ao contrário da maioria das polis gregas, né, que vivia a questão do comércio, né? As trocas comerciais eram bem menos intensas que as praticadas por Atenas, visto que Esparta não era uma potência naval. Então, Esparta ela não tinha muita sabedoria de navegações, ok? Bom, nós vamos dar uma paradinha aqui e vamos voltar, tá? No segundo tempo, falando um pouquinho das guerras médicas, tá? Lembrando que guerras médicas não são guerras entre médicos, tá, gente? É uma guerra onde Esparta vai rivalizar com Atenas, ok? Então, a gente vai parar e volta já já.